Oi pessoal, tudo bom? Agora no bloco 2, vocês já tiveram as palestras dos monitores. Chegou o momento então de ter a primeira aula. Essa primeira aula focará então em ensinar para vocês o que é ciência e como se faz ciência. Apesar de essa não ser uma disciplina de método científica, mas sim uma disciplina de ecologia animal, eu quero ensinar isso para vocês porque é fundamental não apenas absorver o conteúdo que tem a relação direta com a ecologia animal, mas entender também como é que o conhecimento científico é produzido nessa área, em outras áreas e em outras ciências também. Por isso, vamos começar do básico. Nesta aula, então, eu quero explicar para vocês o que é a ciência. Mas antes da gente partir para esse ponto, eu quero fazer uma pergunta muito simples. O que vocês veem na foto a seguir? Podem olhar com calma para essa foto, examinar. Se vocês acharem necessário, deem uma pausa agora no vídeo, aí pensem sobre a foto e voltem depois. Ok? Pensaram bem? Eu aposto que se eu perguntasse isso para vocês ao vivo, eu receberia um monte de respostas diferentes, como eu costumo receber em disciplinas. O fato sobre essa foto é que é um marimbondo pousado sobre uma flor de sempre viva. Isso é o que a gente tem de concreto, de real nela. Só que outras pessoas podem ter dado outras respostas. Há diferentes interpretações possíveis. Alguém pode ter dito, é um marimbondo polinizando a planta. Uma outra pessoa pode ter falado, o marimbondo não é um bom polinizador, ele deve estar só roubando o néctar ou roubando o pólen da flor. E outras pessoas podem até ter pensado o seguinte, de repente o marimbondo está só descansando, quem disse que ele está fazendo alguma coisa de concreto? Ele podia estar cansado de voar, aí pousou sobre a sempre viva e está dando um tempo. Além dessas respostas, pode ter havido várias outras entre vocês. O ponto todo, gente, é que fato é diferente de interpretação. Isso não é tão trivial quanto parece e hoje em dia está mais difícil ainda separar uma coisa da outra, por causa de toda essa era do pós-verdade que a gente está vivendo e toda essa onda de fake news. Mas lembre-se disso, não apenas nessa aula, mas no curso como um todo e em toda a carreira de vocês. Fato é diferente de interpretação. Uma coisa são os dados concretos que nós obtemos sobre a natureza. Outra coisa são as narrativas que nós construímos em cima desses fatos. Dessa maneira, o objetivo da aula é ensinar para vocês o que é ciência e contextualizar a ciência dentre outras culturas humanas. Esse papo aqui tem a ver com formas de ver o mundo. E não apenas formas de ver o mundo, mas formas de entender o mundo e superar os nossos limites. Como é que a gente pode fazer essas coisas? Como nós estamos aqui no curso de Ciências Naturais, um curso de Biologia, o nosso foco é a ciência. Ela é a ferramenta que nós estamos usando para tentar entender o mundo e superar os nossos limites como humanos. Só que existem outras ferramentas, existem outras culturas humanas que são também transtemporais e transnacionais, ou seja, elas ultrapassam os limites de épocas da história da humanidade e ultrapassam limites de nações, de povos, de culturas. São grandes culturas humanas que estão aí há muito tempo, há milênios, e elas sobrevivem a diferentes regimes políticos, diferentes modas ideológicas. E existem outras além da ciência. A gente pode nomear aqui, por exemplo, a filosofia também. Ela também é uma cultura transnacional e transtemporal. O esporte, a arte e a religião. Vocês já pararam para pensar sobre isso e o que é que diferencia uma cultura dessas da outra? Essa é uma das questões mais importantes e mais profundas da humanidade. Só que além do que diferencia uma cultura dessas da outra, é importante pensar também sobre o que as une. Quais são as interseções entre as grandes culturas humanas transnacionais e transtemporais. O que a gente poderia encontrar, por exemplo, na interseção entre religião e arte? Obras magníficas como a Capela Sistina no Vaticano, por exemplo. É a arte inspirada pela religião. O barroco mineiro também é um exemplo disso.
E na interface entre o esporte e a arte? Atividades como a ginástica rítmica. Você já pararam para pensar que ela tem um pouco de esporte e um pouco de arte nela também? Você encontra coisas até na interseção entre a filosofia e o esporte, como por exemplo a disciplina da ética desportiva, em que a gente começa a pensar sobre limites para a prática de esportes e como essas práticas devem ser desenvolvidas. Há também uma interface entre a filosofia e a ciência. Na verdade, há mais de uma, como por exemplo a epistemologia, que é o estudo de como o conhecimento é construído. E nós conseguimos encontrar também atividades que estão na interface entre a ciência e a religião, como por exemplo a meditação. A meditação teve origem em várias religiões diferentes e de algumas décadas para cá, principalmente dos anos 50 e 60 para cá, ela começou a ser estudada pela ciência. E hoje em dia existem formas de meditação não religiosas, como o mindfulness, por exemplo. Existem culturas que estão até na interseção entre três dessas grandes culturas. Pense nas artes marciais, como o jiu-jitsu. Elas têm um pouco de religião, um pouco de arte e um pouco de esporte nelas. E existem grandes questões que interessam a todas essas cinco culturas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, o maior problema de todos, como a origem da vida ou a origem do universo. Mas como esse aqui é um curso de ciências, vamos focar em ciência e filosofia. E é muito importante deixar claro, então, que a filosofia é a mãe da ciência. Ela é uma cultura mais antiga do que a ciência, e a ciência até hoje pega emprestadas ferramentas de pensamento da filosofia para poder exercer suas atividades. E, na verdade, a ciência e a filosofia se retroalimentam hoje em dia. Muitas descobertas científicas acabam dando origem a novas escolas de pensamento filosófico ou modificando escolas já existentes. O que diferencia a ciência da filosofia, então? A filosofia se atém principalmente ao racional, é a gente tentar entender o mundo através da nossa racionalidade. Enquanto a ciência, ela se preocupa, na verdade ela fica obcecada em contrastar expectativa e realidade. Ou seja, não basta apenas você criar modelos mentais sobre como o universo é, como o mundo funciona. Você precisa contrastar esses modelos com a realidade, com dados, com evidências. Qual é a moral da história, então? O que eu gostaria que vocês guardassem dessa aula? Primeiro, que fato é diferente de interpretação. Segundo, que todas as grandes culturas humanas têm interseções entre si. A gente vive uma era de extremos, uma era de polarização, em que membros de cada uma dessas culturas ficam brigando entre si, puramente por ego. Mas elas têm muito mais semelhanças do que diferenças. E a ciência, então, é uma cultura humana transnacional e transtemporal. Quando você escolhe ser cientista profissional ou estudar ciência para usar em outra atividade, pense o seguinte: você está fazendo parte de uma tradição milenar, muito maior do que você e muito maior também do tempo em que você vive. Também é importante lembrar que a ciência é filha da filosofia e essas culturas se retroalimentam o tempo todo. E a ciência, então, se ocupa em contrastar expectativa e realidade, fato e interpretação.